Selenita, como você tá? Graças a Deus, bem. E é muito bom estar com você aqui novamente para a gente partilhar. E eu também gosto muito da sua presença, viu? O que você vai partilhar com a gente hoje? Hoje eu vou partilhar sobre autoestima. Legal. Selenita, presidente há 37 anos da comunidade Bom Pastor. Ela é uma missionária, uma terapeuta por excelência, porque o trabalho que ela faz com seres humanos é realmente maravilhoso, né, Selenita? Então você vai nos falar hoje a respeito de autoestima. Sim. Coisa boa. Eu costumo dizer, não é nem como a psicologia fala de autoestima, nem como outras ciências poderia falar de autoestima. É na vida o que é a autoestima. Eu digo sempre que a autoestima é dar a si mesmo o seu devido valor. É a gente valorizar, é dar a si mesmo o seu devido valor. Então, se eu consigo olhar para mim, saber das minhas virtudes, saber, eu costumo dizer desvirtudes, né, para não falar defeito de caráter, que é legal. Desvirtude, ela coloca no lugar de defeito de caráter. Ela é muito boazinha, viu? Não é, é que é uma terapeuta. Por trás de um defeito de caráter está uma virtude que foi mal encaminhada ou pela gente, ou na nossa infância, na nossa vida, ela foi mal encaminhada. Mas, na verdade, ela é uma força que existe em nós, que quando nós vamos tirando a desvirtude da nossa frente, o que é virtude vai aparecendo, eu vou desenvolvendo aquilo. Então, nós não podemos dizer que um defeito de caráter ou uma desvirtude é uma cruz que eu tenho que carregar, porque isso vai se transformar num poder de ressurreição, porque eu vou conseguir tirar isso do lugar. Eu vejo que no caso da autoestima, às vezes a gente usa a máscara da autoestima. Parece que eu sou humilde, parece que eu sou gentil, parece que eu favoreço o bem do outro, mas no fundo isso é um custo. Se tudo corre certo, o que acontece com a gente? Vai certo. Continua com a máscara. É isso que eu quero, mas se alguma coisa dá errado, se alguma coisa nos frustra, se alguma coisa sai do nosso controle, aquela máscara cai e a gente assusta as pessoas que convivem conosco. Nossa verdadeira face. A gente assusta. Eu costumo dizer, é um lobo em pele de cordeiro. Sim. E isso vem da autoestima? O lobo vem da nossa maneira de fazer as coisas. Sim. De alguma forma, quando a gente era na nossa formação de 6 a 10, 12 anos, as pessoas nos disseram que era feio sentir, que era feio falar que eu não tinha gostado de um presente, que era feio falar que a gente não queria comer, ou no meu caso, minha mãe falava assim, se a vovó oferecer comida para você, você fala que você não quer, mas na verdade eu queria a comidinha da vovó. Lógico. Mas se eu falasse que eu queria, depois quando eu chegava em casa, ou até ali na casa da minha avó, eu levava um beliscão. E minha mãe falava, não vai dar para ela porque ela já comeu. Não deixava a avó dar para mim. Entendi. E isso... que os antigos achavam feio e comer na casa dos outros. Por causa disso, queridos, eu cheguei a roubar na geladeira da minha avó.
Pegar escondido, Selenita. Pegar escondido, a hora que a minha avó estava lá na sala, a hora que a minha mãe estava lá na sala assistindo televisão, eu ia lá, primeiro eu pegava a colher, escondia a colher, depois eu ia, abria a geladeira e pegava o que tinha lá. Geralmente, minha avó fazia, acho que na casa de todo mundo tinha isso, ou na maior parte das pessoas, aquele pudim branquinho, creme Pudim de pão. creme branco com maisena, leite com maisena e com coco, leite de coco, sim, como chama? com açúcar queimado. Nossa, aquilo para mim hoje nem faria sucesso nas nossas casas com tanta coisa. Nossa, teria que faz pôr. Sim, eu tô tentando lembrar o nome. Manjar de coco. Manjar de coco. Maravilhoso. Mas faz no Natal para você ver que era comum no Natal ter o tal do manjar de coco, né? Não sai. Sai outras coisas mais bonitas, as pessoas mais idosas vão comer. Mas eu tinha necessidade de roubar? Não tinha, não é roubar, né? É furtar. Não tinha necessidade de furtar a geladeira da minha avó. Mas é que a minha vontade era tanta de ter... Eu roubei uns docinhos de leite na casa da minha tia. A tia Lourdes fazia cada doce caseiro. Ela não te dava? Ou sua mãe não deixava? Dava, eu comia a minha parte, depois eu passava ali escondido, pegava mais um. Você sabe que até hoje eu roubo docinho da festa de aniversário? Gente, é a minha criança fazendo a mesma coisa que ela fazia quando ela tinha 6 anos, 7 anos. Então, quando começou isso, ela me perguntou dos defeitos de caráter. Os defeitos de caráter começou nessa fase onde nós somos ensinados a não chorar, a omitir o sentimento, a não sentir. É feio sentir isso. Quando você sentia raiva. É feio pedir. É feio pedir. Então, e é feio um monte de outras coisas que foi ensinado pra gente. Então isso interfere na autoestima. Interfere na autoestima, interfere na formação dos nossos defeitos de caráter. Porque, de alguma forma, as pessoas estavam ensinando a gente a fingir. Exato. Fingir que não queria. E uma vez... Olha, tá aí para as mães novinhas que estão iniciando a educação dos filhos. Realmente, não faça isso, porque se meditarmos, realmente é complicado. A criança fica reprimida, não que tudo tem que ser aberto. Não é aquela história que não pode reprimir em tudo, não é isso. Educar é sempre colocar limites, porém, não podemos reprimir sentimentos. Sim, interfere na autoestima da criança e na autoestima da mãe também. Porque no caso da criança não obedecer, a mãe tem um sentimento de frustração e até de inutilidade, dependendo de como ela está. Uma pessoa depressiva talvez tivesse de inutilidade, né? Que eu não sou capaz, não sou uma boa mãe. Então fica uma relação humana na família muito esquisita, né? Se for parar para pensar, olha, é muito importante as coisas que a gente conversa com a Selenita. Então, Selenita, nós estávamos falando de você colocar limite no filho para não expor o sentimento dele em várias situações. E eu te disse, isso interfere na autoestima. Você falou uma coisa muito importante, que fere até a autoestima da mãe, porque se o filho não obedecer, a mãe vai se sentir frustrada e não suficientemente mãe. E quantas pessoas que a gente recebe com esse sentimento, tanto de filhos pequenos, como se filhos adolescentes, e às vezes a mãe fala, onde eu errei? Onde eu errei? Até essa pergunta dela já é uma pergunta que reflete que ela está com baixa estima. Exato. Esse pensamento que desfaz da própria pessoa. Exato. Então, nós temos que aprender a reconhecer nossos limites.
Aí quando a gente aprende a reconhecer os seus limites, eu também aprendo a comunicar o que é limite para mim. Estou falando numa relação de igual para igual, com o esposo, Sim, com uma mãe, sim. com um irmão, Com o advogado, com o amigo. médico, com o presidente, com o prefeito, né? Eu tenho essa facilidade de conversar com as pessoas, vendo elas como um ser humano, um semelhante, em vez de olhar o cargo da pessoa, né? Não desrespeitando hierarquia, porém vendo como um semelhante. E nem todo mundo tem isso, né? Nem consegue pensar e refletir sobre isso. Porque já foi ensinado, né, muitas vezes, nós que somos adultas hoje, fomos mal aprendidos, eu falo, né? Nos ensinaram e a gente absorveu aquele conhecimento que fez com que a gente se sentisse menos. O sentimento de autoestima, a gente não pensa no autoestima como um sentimento, mas na verdade ele é um sentimento que ele aparece junto com outros sentimentos, com outras situações que estão acontecendo na nossa vida. Se alguém grita comigo, rapidamente, no caso de um grito, geralmente a gente já tem uma resposta pronta para dar para aquela pessoa, principalmente se a gente for íntimo. Só que antes de dar aquela resposta, passou pela autoestima de como eu estou naquele momento e no juízo que eu faço daquela situação. E esse juízo eu posso maximizar aquela situação, como eu posso minimizar aquela situação. Se eu maximizar aquela situação, eu vou dar uma resposta muitas vezes que eu vou desgostar depois da minha palavra. Por exemplo, nisso daí, uma pessoa, você fala alguma coisa, a pessoa não responde. Ou você passa uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não responde. E daí, se você maximizar essa situação, você vai achar que aquela pessoa não quer te responder ou não gosta de você. Então, com a autoestima baixa, você acaba achando um problema onde que não existe, não é? E para a gente resolver esse problema, eu já tenho que ter desenvolvido um poder dentro de mim. Saber que nessa resposta existe uma parte que é sua e uma parte que é minha. A minha resposta vai passar o WhatsApp para você. Certo. A sua parte é responder esse WhatsApp. Se você não quiser responder, isso passa a ser problema, geralmente, da outra pessoa. Da outra pessoa, não é um problema seu, né? A pessoa não é por causa de você. Às vezes pode até ser, você precisa despertar para isso. Mas em algumas situações, não. Então, Selenita, a pessoa maximiza e daí ela pode dar uma resposta da qual ela vai se arrepender depois. E vai pensar até o que não existe. Exato. Que está na nossa imaginação. Aí vem a física quântica, que aquilo que a gente pensa, a gente cria. E a gente pode criar uma animosidade sem que ela tenha existido. Aquilo que a gente pensa, a gente cria. Isso é fato. Se você pensar mal de alguém numa situação, você criou uma situação má, às vezes sem ela existir. Mas para mim é verdade. Mas você criou. Você acredita naquilo. Então, para a gente saber a realidade, a gente tem que perguntar. Por exemplo, um filho que sempre pede as coisas e a mãe fala não. Ele vai achar que a mãe não gosta dele. Por isso, eu digo sempre que nós temos que repetir para as pessoas que convivem conosco, nossos filhos, nosso marido, a gente repetir do amor. Se a gente vai tomar uma atitude
negativa, que aquela pessoa também escute que você gosta dela, que você ama, que ela é especial. Sim. Né? E dizer porque os é o que você acha. né? E dizer os porquês. É o que você acha. Se essa pessoa não tivesse valor, você não ia explicar. Pense o que você quiser. Né? Mas como você é valoroso, você vai explicar. Não vou te dar agora, porque o meu dinheiro, no caso de dinheiro, eu preciso para pagar as contas. Mas se você fizer um preparo para mim, eu posso até pensar no que eu posso te ajudar. Tem coisa que eu não vou sustentar. Eu não vou sustentar. Aquele negócio que você falou do limite. Agora me veio isso, é importante. Tem coisas o teu que eu avô, não vou você sustentar. disse em outro podcast, você sabia o que o teu avô ia te fazer ou te dar, porque ele colocou os limites para todas as coisas. É tão boa a relação entre as pessoas quando você é previsível. E quando você coloca os limites já pré-determinados para tudo, que daí as pessoas sabem te entender. E também, eu penso, no caso da gente estar trabalhando a autoestima, eu tenho que desenvolver em mim aceitação. O outro não é a minha expectativa, o outro é o que ele é. Bravíssimo. O outro é o que ele é. Então, o que eu tenho que fazer diante disso? Tirar a minha expectativa e me aproximar daquilo que a outra pessoa é. Os nossos filhos, muitas vezes, nós criamos, com os filhos especialmente, Sim. Nós criamos uma expectativa e nós colocamos a máscara neles. Olha, é importante falar isso. E eles vestem aquela máscara e eles vêm com aquele poder daquela máscara te seduzir. Você pode responder sim e você pode responder não. Se você responder não, você sabe a consequência. Ele vai embora, ele vai ficar de mal, ele vai fechar a porta do quarto, ele não vai fazer as tarefas. Não sei como é que é, mas ele vai ter uma resposta. Dá um exemplo, como que a gente consegue colocar uma máscara no nosso filho? Olha que eu imagino, pode ser uma máscara boa e pode ser uma máscara ruim. Mas eu posso colocar uma máscara que ele é preguiçoso. Sim. É uma máscara ruim. Mas toda vez que eu olho para ele, que ele não limpou o quarto dele, que ele deixou o sapato no meio do caminho, eu falo, é preguiçoso mesmo, eu reafirmo. Você taxa ele. Você taxa ele. E aí ele vai se comportar daquela forma, preguiçoso, porque a minha mãe já sabe que eu sou preguiçoso, não sei por que ela fica mandando eu fazer, eu não gosto de fazer mesmo. Eu reafirmei nessa palavra, como que eu vou corrigir esse comportamento? Exato. Como? Você já taxou a pessoa de tal coisa, ela pode usar aquilo até para fazer pirraça. Eu fui taxada de preguiçosa. Mas, na verdade, eu não era preguiçosa. Acho que na minha vida, poucas vezes eu fui preguiçosa. Eu era desorganizada. Então, eu dava a impressão que eu não fazia nada, porque eu tinha começado muitas coisas e não tinha terminado. Aquela coisa do doente emocional, que começa a lavar roupa, depois vai limpar a casa. Ansiedade. Depois vai atender telefone, responder e-mail, depois já chegou na hora do almoço, o marido está chegando, não fez o almoço. Então, você foi preguiçosa? Não, a cada hora você estava fazendo, mas você não tem uma clareza do primeiro, as primeiras coisas. Eu usei esse lema na minha vida, qual que é o primeiro das primeiras coisas para mim me organizar. E até hoje eu coordeno uma comunidade e eu sempre tenho que ordenar na minha mente, porque o ansioso chega perto de mim, ele fala um monte de coisa, aquilo vai me ansiando mais ainda.
Então eu volto numa simplicidade, fico presente no meu presente e penso o que é primeiro das primeiras coisas. Então vamos começar por aí, ordenando uma ordem, porque para mim é fácil ser desorganizada. Para mim é fácil. E parece até que eu funciono melhor. E na mas sua bagunça. é só Eu também sou assim. na minha imaginação. Porque na realidade, você começa a fazer as coisas e nunca termina de fato. Né? Hoje, graças a Deus, a todo o conhecimento, a ciência, né, que avançou demais, nós temos nomenclaturas para todos os tipos de personalidade, de comportamento. Então dá para a gente entender, né? Na nossa época passada, a gente sofria muito porque a gente não conseguia entender, e a nossa geração sofreu mais com essas taxações, né? De ser estigmatizado pelos pais, né? É uma estigma isso, né? Você está estigmatizado a achar-se preguiçoso, porque você não organizou a sua bagunça todos os dias, naquele horário, daquela forma. Com o autoconhecimento, eu percebi, então eu dei um outro nome e mudou muita coisa. Porque o que eu precisava era... Você se autoeducou com aquela dificuldade que você tinha. Me organizando. Te organizando. Me organizando. E aí eu vi que eu sou posso ser muito mais produtiva. Mas eu quero dizer para você, o nosso tempo está acabando, que amar a si mesmo é algo muito especial, que você tem que procurar dentro de você essa força, se autoaceitando. Aceitando as suas virtudes que estão aí presente para você servir melhor a humanidade, a sua comunidade onde você está. E você aceitar também esses defeitos de caráter que fazem parte da sua maneira de ser. E quando você consegue comunicar isso, dizendo, isso não dá pé para mim, ainda não consigo, eu preciso de ajuda para fazer tal coisa, eu vou me organizar melhor e vou tentar fazer, não tem ninguém que possa me ajudar, isso vai facilitando o caminho da sua vida. E quando você tem autoaceitação, você consegue conversar melhor com as pessoas. Isso é muito importante para que a gente seja mais feliz. Deus me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso ser maior, melhor, ter altos cargos para ter o amor de Deus. Você tem, porque você existe, porque você está aqui nesse momento. E Deus tem para você o melhor, tem reservado. E Ele está num processo de treinamento com você, de que você faça o melhor por você mesmo, para você ser mais feliz. Então, estou dizendo que o que Deus quer para você é que você seja pleno. A palavra de Deus vem dizendo, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Com abundância. Com abundância. Abundância de vida. E eu estou falando de autoestima, que é o que proporciona para você esse sentimento de abundância. E eu vou fazer uma oração com você agora, com a Soraya, para que a nossa mente se abra. Eu acredito, como terapeuta, que toda vez que eu atendo um terapeuta, eu venho aí nesse tempo aprendendo a fazer atendimento. E eu descobri que a pessoa não precisa falar muito, mas falar do sentimento. No momento que ele fala do sentimento, aquilo entra dentro de mim e entra dentro dele, está saindo, né, a verdade.
E essa verdade desse momento que é compartilhada traz cura para o coração da pessoa. Sim, sim. Cura. É instantânea a cura. É verdade. Instantânea. Então, é bom a gente ter um amigo com quem a gente possa compartilhar o nosso coração. Sim. E Deus, entregar nas mãos de Deus, confiando que Deus está fazendo o melhor para mim, o melhor para minha família, o melhor para minha sociedade onde eu estou. E eu quero repetir uma frase que você me marcou muito nesta tarde, nesse podcast, nas entrelinhas. Você disse que à medida que você reconhece uma desvirtude, você retira essa desvirtude, vai ressuscitar aquela virtude do seu caráter. É lindo isso, Lindo, né? lindo. Lindo isso. E verdadeiro. E verdadeiro. Então, convido você, se você puder, fechar os seus olhos. Se você está ouvindo, fazendo outra coisa, simplesmente deseja estar nas mãos de Deus. Amém. E abre o seu coração, abre a sua mente, para que Deus plante no seu coração uma semente a mais de sabedoria, de amor, de autoaceitação. Deus está aqui nesse momento, está aí com você nesse momento. É impossível não estar na presença de Deus. Eu convido você a entregar nas mãos de Deus aquilo que é a sua dificuldade. E você louvar a Deus pelas virtudes que você tem, pelo amor que você compartilha, pela maternidade com seus filhos ou paternidade, pelo convívio com seus amigos. Agradeça a Deus. Amém. E eu vou convidar você a entregar seus pensamentos. Todas as vezes que você se compara com as outras pessoas e se julga menos, entregue essa situação nas mãos de Deus. Toda vez que você tem aquela autocrítica que diminui você, que não deixa você ser o que você é, entregue nas mãos de Deus. Vamos pedir que Deus também nos mostre as atitudes que nós temos de egoísmo e que Ele abra o nosso coração para o amor próprio, para o amor daqueles que nós cuidamos, daquele que nós compartilhamos a nossa vida, nosso esposo, nossa esposa, e que a gente não se esqueça de colocar o nosso próximo no mesmo nível que nós nos colocamos, sem nos julgarmos melhores ou piores. Que Deus nos ajude, renove o nosso olhar, para que a gente possa olhar de verdade para nós e enxergar no nosso íntimo, na nossa vida, na nossa existência, a filiação divina. E que em cada situação que não deu certo, nós podemos sempre recomeçar. Deus nos deu o presente para que nós pudéssemos recomeçar com coragem, com ânimo, entregando nossas fragilidades nas mãos de Deus. E você pode pedir para Deus restaurar no seu coração a alegria, a plenitude pelo que você faz, o ânimo
que é a força com que você realiza as tarefas de cada dia. E que nós possamos renovar no nosso coração a esperança. Renova no coração de cada um de nós a esperança. E nós agradecemos a Deus, agradecemos a você, a Soraya, tudo que ela tem feito em favor de cada uma de nós através desse podcast. Amém. Obrigada, Soraya. Amém. Obrigada, eu que te agradeço, Selenita. Já me perguntaram se você é uma sábia. Eu disse, ela é. Ai, que linda. Só nos traz palavras maravilhosas. Aliás, tem comentários no canal, comentários em vídeos do podcast com você, que a pessoa disse, nunca me esqueço desse comentário, ela disse assim, quantos ensinamentos. Veja lá no canal. Muito legal isso e nós queremos trazer isso sempre para vocês. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva em nosso canal. Esteja conosco também no Instagram, que nós vamos estar colocando muitos cortinhos, muitos shorts da Selenita, que você é querida na cidade toda. Na região, né? Ela vai longe. Obrigada, Selenita. Obrigada a você.